Introdução do Livro dos Espíritos, segundo áudio da parte 7. Estamos aqui estudando os argumentos de Kardec contra aqueles que fizeram objeções, que se opuseram contra o Espiritismo. E ele estava argumentando que aqueles fenômenos eram uma coisa nova, eram fenômenos espirituais que não tinham e não têm analogia com os processos científicos da Terra. Então, vamos ao texto. As ciências comuns repousam sobre as propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular à vontade. Os fenômenos espíritas repousam sobre a ação de inteligências que têm a sua própria vontade e nos provam a cada instante que elas não estão à disposição dos nossos caprichos. Então aqui ele está falando dos espíritos. Fazer experiências com fenômenos espíritas não vai ter repetibilidade, não vai ter exatidão de resultados, porque trata de espíritos, pessoas que têm vontade, que têm opinião e que têm diferença na reação. Então foge a essa experiência exata da ciência. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira. Elas requerem condições especiais e um outro ponto de partida. Querer submetê-las aos nossos processos ordinários de investigação é estabelecer analogias que não existem. Ou seja, submeter os fenômenos que estavam acontecendo aos processos comuns da ciência não tem analogia, não tem concordância. É como buscar no conhecimento da biologia, da medicina, a resposta para um defeito mecânico de um motor. Não vai ter analogia. A ciência, propriamente dita, como ciência, portanto, é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e seu julgamento, qualquer que seja, favorável ou não poderia ter nenhuma importância. O Espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos, abstração feita de sua qualidade de sábios. Mas querer deferir a questão à ciência equivaleria a decidir a existência da alma por uma assembleia de físicos e de astrônomos. Então está bem clara aí a contra-argumentação de Kardec referente às objeções que os cientistas fizeram contra o Espiritismo. Com efeito, o Espiritismo está inteiramente baseado na existência da alma e seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico pensar que um homem deve ser um grande psicólogo porque é um grande matemático, ou um grande anatomista. O anatomista, dissecando o corpo humano, procura a alma, e porque não a encontra sob o seu escalpelo, como nele encontra um nervo, ou porque não a vê fugir como um gás, conclui daí que ela não existe, porque ele se coloca em ponto de vista exclusivamente material. Escalpelo é o ato de escalpelar, abrir para analisar. Então ele está dizendo que os anatomistas, que estudam a anatomia do corpo humano, ao abrir um corpo e procurar a alma, não encontra, como ele encontra um nervo, e nem vê a alma fugir como um gás. Então ele conclui que a alma não existe só porque não a encontrou. Segue-se que ele tenha razão contra a opinião universal? Não. Vê depois que o Espiritismo não é da alçada da ciência, querendo dizer aqui da ciência material comum da Terra. Quando as crenças espíritas forem vulgarizadas, ou seja, tornadas comum, quando forem aceitas pelas massas e, a julgar pela rapidez com que elas se propagam, esse tempo não estaria muito longe. Ocorrerá com ela o que ocorre com todas as ideias novas que encontram oposição. Os sábios se renderão à evidência. Então,
Lá no século XIX, Kardec já estava dizendo que quando a doutrina espírita, quando essas revelações começarem a se tornar comuns e que começar a ganhar crédito, os sábios, né, aqui se tratando de sábios da ciência material, se renderão. É o que a gente está observando hoje no nosso dia a dia, que o estudo dos fenômenos da mediunidade, da reencarnação, já está dentro das universidades. Elas atingirão as evidências, falando das evidências, né? Elas as atingirão individualmente pela força das coisas. Até lá, é intempestivo desviá-los dos seus trabalhos especiais para constrangê-los a se ocuparem de uma coisa estranha, que não está nem nas suas atribuições, nem em seu programa. À espera disso, aqueles que, sem um estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e zombam de quem não tem sua opinião. Esquecem que o mesmo ocorreu na maioria das grandes descobertas que honram a humanidade. Então Kardec está dizendo aqui que muitos cientistas, muitos considerados sábios, zombam e faz pouco caso dessas conclusões dos fenômenos espirituais e que eles deviam se ater à sua especialidade. Eu observo hoje em dia que os cientistas, tanto da medicina como da física quântica, os físicos que já falam a favor da doutrina espírita, já reconhecem a doutrina como fenômenos a serem estudados com mais profundidade, eles estudam a doutrina e faz um paralelo ao que eles entendem da ciência material. Eles não estudam levando a doutrina para o laboratório, levando a doutrina para uma análise científica. Eles fazem argumentações que consideram o que a doutrina trouxe e o que eles conhecem da ciência. Tem médicos fazendo isso, tem físicos fazendo isso, tem psicólogos fazendo isso e trazendo esse raciocínio para dentro das universidades. Vamos continuar. Então ele argumentava aqui que essa descrença, essa desconfiança e até essa zombaria aconteceram também com as grandes descobertas da humanidade. Então ele diz: eles se expõem a ver seus nomes aumentarem a lista dos ilustres proscritores das ideias novas e inscrito ao lado dos membros da douta Assembleia que, em 1752, acolheram com uma imensa explosão de riso o relatório de Franklin sobre os para-raios, julgando-o indigno de figurar entre as comunicações que lhe eram endereçadas. E desse outro que ocasionou perder à França o benefício da iniciativa da Marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho impraticável. Então ele deu dois exemplos de grandes descobertas da humanidade sobre os para-raios, sobre a máquina a vapor, e que na época zombaram deles. E eu aqui agora, na minha contribuição, lembro que Freud também foi zombado quando ele trouxe a sua teoria também do inconsciente. E, no entanto, eram questões de sua alçada, ou seja, mesmo sendo questões da ciência material, ainda assim eles zombaram. Se, pois, essas assembleias, que contavam em seu seio com a elite dos sábios do mundo, não tiveram senão o escárnio e o sarcasmo por ideias que não compreendiam, e que alguns anos mais tarde deveriam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos obtenha mais favor? Então continua aí Kardec fazendo suas argumentações quanto aos opositores da doutrina espírita logo que ela surgiu na França. Temos opositores até hoje, que dirá no meado do século XIX, não é isso mesmo? Vamos deixar esse áudio aqui, depois faremos mais um para concluir a parte 7.
Jesus nos abençoe.